Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Felipe aqui. Vamos para mais uma semana aí das nossas atividades remotas, não é mesmo? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar com a área de círculo, né? A gente já trabalhou sobre esse tema, né, anteriormente, mas lembra que eu falei, né, no início desse mês de que a gente vai estar pegando aquilo que é mais importante do oitavo ano, né? Então, porventura, a gente vai trabalhar alguns temas, né, que a gente já trabalhou anteriormente, mas que eles são importantes para vocês do oitavo, tá? Então, hoje a gente vai rever a área de círculo. Bom, como eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando, né, toda a teoria, fazendo alguns exemplos simples, né, e aí postando as aulas, os exercícios, nesse vídeo de hoje eu não vou explicar novamente, né, os conceitos, né, a fórmula, por que a fórmula πr quadrado, certo? Isso, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal do vídeo explicando, né, a teoria da área de círculo. Hoje, nesse vídeo, a gente vai fazer somente os exemplos, então o vídeo vai ficar bem curtinho, certo? Eu já vou reduzir aqui para o meu cantinho para a gente começar a fazer. Bom, então eu já vou começar logo com os exemplos, tá? E para relembrar, né? Área de círculo a gente calcula com essa formulinha aqui, ó, π vezes o raio ao quadrado. Se o enunciado te falar, considere π igual a 3 ou igual a 3,14, aí a gente substitui o valor do π, certo? Lembrando que, né, na formulinha a gente vai considerar o raio do círculo, tá? Isso daqui é o raio. E cuidado para não confundir o raio com o diâmetro. No próximo exemplo, eu vou chamar um pouquinho mais a atenção sobre isso, tá? Bom, então o exemplo 1 é bem direto, determine a área de um círculo cujo raio mede 4 centímetros. Então, somente isso. Se o raio é igual a 4, né? Tá aqui. Como que vai ficar a área? Substitui, não pediu para a gente substituir o valor do π, então a gente considera como sendo π mesmo, não precisa alterar. O valor do raio é 4, então 4 ao quadrado. Observa que o raio, né, na formulinha, ele está elevado ao quadrado para a gente calcular a área. Então, quando for calcular a área, pessoal, não esqueça, muita gente erra porque esquece de elevar o raio ao quadrado. E lembrando que quadrado não é multiplicar por 2, né, é multiplicar por ele mesmo. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, e 4 vezes 4, 16. Então, a área vai ser 16π. Qual unidade que a gente usa? Bom, se o raio está em centímetros, a área vai estar em centímetros quadrados, certo? Então, somente isso. Bastante simples, bastante direto o exercício, tá? O exemplo 2 tem essa figura aqui. Calcule a área da parte pintada da figura abaixo. Então, aqui a gente tem o que seria um círculo, né, bem grande, e dois círculos menores que são furos, né? É o furo aqui nesse círculo maior, certo? Então, como que a gente vai calcular a área da parte colorida ou da parte pintada aí, né? Eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer a área do círculo maior, tá? Que é a área do círculo grande, menos 2 vezes a área do círculo pequeno. O que isso quer dizer, né? Por que 2 vezes a área do círculo pequeno? Porque eu tenho dois círculos menores e eles são iguais, né? Você pode observar aqui, ó, que a gente tem a medida, né? Essa medida aqui, que é 5 centímetros, e a mesma medida, né, desse outro lado aqui do círculo, que também tem os 5 centímetros. Então, esses círculos eles são iguais. Então, eu não preciso calcular a área desse e depois a área desse daqui. Não, já pega a área de 1 e multiplica por 2, tá? Bem mais prático, né? Bom, então como que vai ficar? Primeiro, vamos calcular aqui a área do círculo grande, que eu chamei de AC, ACzão. A área do círculo grande a gente calcula com π vezes o raio ao quadrado. Quem que é o raio do círculo grande? Bom, raio é aquela medida que vai do centro até a extremidade do círculo, né? Então, a medida que vai do centro até a extremidade do círculo pode ser essa, né? E ela mede 5 centímetros. Então, essa medida de 5 centímetros é o raio do círculo maior. Então, vezes 5 ao quadrado.
5 ao quadrado, 25. Né? Então, só para organizar isso daqui, a área do círculo grande, 25π centímetros quadrados. Beleza. Mas eu não quero a área do círculo grande, né? Eu quero a área da região que está colorida. Então, eu tenho que subtrair, né, da área do furo, esses furos circulares. Então, eu vou calcular aqui no cantinho a área do círculo pequeno. A área do círculo pequeno eu também vou calcular como πr². Como é um círculo menor, e aqui eu chamei o círculo maior de raio, né, o raio do círculo maior de R maiúsculo, aqui eu vou colocar R minúsculo, só para a gente diferenciar, só para você perceber que eu estou calculando a área do círculo menorzinho, certo? Não esqueça o quadrado e tudo bem, né? Então vamos lá. O π não pediu para a gente substituir, então considera como sendo π mesmo, tá? Qual que é o raio desse círculo menor? Bom, você pode perceber que o raio não é 5, tá? Por que não é 5? 5 é toda essa medida aqui, ó, de um lado da circunferência, passando pelo centro até o outro lado. Então, para o círculo menor, esse 5 aqui, ó, não é raio, ele é o diâmetro. E qual que é a relação de diâmetro e raio? O raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 5, o raio é a metade de 5, então é 2,5. Então, vezes 2,5 ao quadrado. Tá? 2,5 ao quadrado é 6,25 vezes π centímetro quadrado. Então, observe o que eu fiz. Né? Eu calculei a área do círculo grande e para o círculo grande o raio é 5. Tá? Para o círculo grande. Para o círculo pequeno, o raio não é 5, né? O que vai ser 5 aqui no círculo pequeno é o diâmetro. Mas a gente sabe a relação entre diâmetro e raio, né? O raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 5, metade de 5, 2,5. 2,5 ao quadrado, 6,25 π. Beleza? Bom, eu vou apagar aqui só para eu ganhar um pouquinho de espaço para a gente terminar a questão. Ainda não respondi porque a questão está perguntando qual que é a área colorida. Né? Então vamos lá. Então a área da região pintada aí, que a gente chamou de AP, é a área do círculo maior, que é 25π, menos 2 vezes a área do círculo menor, que é 6,25π. Certo? Agora é resolver isso daqui. Ó. A gente vai começar com a multiplicação primeiro, né? Então, 25π menos 2,6,25, 12,5π. 25π menos 12,5π, 12,5π também. Como é área, centímetro quadrado. Beleza? Então é somente isso, pessoal. Essa aqui é a resposta, né? E aí coloca a respostinha completa. Beleza? Bom, para a aula de hoje eram esses dois exemplos que eu queria fazer com vocês. Tá? Os exercícios estão no livro da Trilhas da Matemática, página 217, exercícios 32 e 34. Não é para fazer o 33, não é para fazer o 33, não é para fazer o 33. Só o 32 e o 34, certo? Eu coloquei só esses porque o 32 ele tem várias letrinhas lá, né? Eu acho que são A, B, C e D. E o 34 é a letra A e a letra B, certo? Bom, a letra B do exercício 34, pessoal, eu quero só, né, para a gente finalizar, é uma figura desse tipo aqui. Tá? Então, o que acontece? É para a gente calcular também a área, por exemplo, da região verde, certo? Então, observe aqui que o problema que a gente tem, a situaçãozinha, né? E eu quero destacar para vocês, né, que essa partezinha aqui, ó, é igual a essa. Então, ou seja, para calcular a área dessa região colorida, né, a gente vai calcular, na verdade, a área de um semicírculo. Porque se eu retirar esse pedacinho aqui, ó, eu posso colocar ele desse lado. Ele vai caber aqui exatamente. Ó. Fiz até uma animaçãozinha aí que ficou mais ou menos, né, para vocês terem uma ideia como que é. Então, olha como que era. Né? Opa, passou. Então, a gente tem essa situação. Tá?
E se eu tirar essa parte e colocar aqui, a gente vai ter um semicírculo, ou seja, metade de um círculo. Como que a gente faz como que a gente calcula a área, então, por exemplo, dessa região verde, tá? Então você vai pegar o raio, né, fazer a mesma coisa, a área é igual π raio quadrado, o resultado da área divide por 2, porque é somente uma metade que você quer, tudo bem? Bom, pessoal, então era isso para a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição aí no WhatsApp, pode me chamar aí no privado e a gente conversa aí, certo? Um abraço a todos, pessoal.